Olá! Então vamos falar hoje sobre uma dúvida, uma dificuldade que grande parte das pessoas tem. Dieta, plano alimentar. Qual é a quantidade de calorias que eu devo ingerir ao longo do dia? Seja, quanto eu devo ingerir para emagrecer? Quanto eu devo ingerir para ganhar massa muscular? Mariana, quanto eu tenho que comer só para manter o meu peso, já que eu não quero emagrecer nem engordar? Pois bem, eu vou te ensinar hoje sobre taxa metabólica basal. Mariana, o que é taxa metabólica basal? Pois bem, taxa metabólica basal é a energia que seu corpo gasta, independente de você fazer exercícios ou não. É aquela energia que ele gasta para que você respire, para que você controle os seus batimentos cardíacos, pressão arterial e todas as funções necessárias para te manter vivo, certo? Aí, se você é uma pessoa ativa, nós iremos usar um coeficiente de multiplicação dependendo aqui, ó, do seu nível de atividade física. Mas vamos por partes. Vamos começar então com a fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula que eu vou apresentar para vocês é uma fórmula de Harris-Benedict, tá? Uma fórmula antiga, mas que foi revisada recentemente na década de 90 e hoje é uma das fórmulas mais utilizadas para que a gente encontre a taxa metabólica basal e consiga prescrever uma dieta eficiente, seja para qual for o seu objetivo. Vamos à fórmula então? A fórmula de Harris é: taxa metabólica basal será igual a 10 vezes o seu peso em quilos mais, anota aí, 6,25 vezes a sua altura em centímetro menos 5 vezes a sua idade. E se você for homem, você vai somar mais 5, tá? Então, essa fórmula aqui, vou até trocar de caneta, é se você for um indivíduo do sexo masculino, tá? Agora, se você for uma mulher, a fórmula muda um pouco e eu já vou passar aqui para você. A sua taxa metabólica basal será igual a 10 vezes o seu peso em quilo mais 6,25 vezes a sua altura em centímetro menos 5 vezes a sua idade. E preste atenção porque a diferença está aqui, menos 161. Se você é mulher, nós sabemos que a composição corporal de homens e mulheres são diferentes, a nossa fisiologia hormonal é outra, então a nossa necessidade básica metabólica é menor e por isso nós subtraímos 161 pontos, né? Fazer o quê? Mesmo assim, não se preocupe, porque você vai se surpreender com o seu gasto calórico diário, tá? Porque as pessoas tendem a achar que 1.200, 1.000 calorias por dia é muito e é o que você tem que comer para emagrecer, quando você precisa comer muito mais para realmente emagrecer e não desacelerar o seu metabolismo. Vamos então calcular esse exemplo para você ver como que fica aqui. Vamos usar a fórmula feminina. Bora lá. A fórmula feminina. Vamos usar então aqui um exemplo onde nós temos uma mulher que pese 68 quilos, que tenha mais ou menos 1,75 de altura e que a idade dela seja de 38 anos. Esse aqui, ó, esse aqui será então o nosso exemplo. Vamos substituir então os números aqui na fórmula. Taxa metabólica basal será então igual a 10 vezes
o peso em quilos, que é 68, certo? Mais 6,25 vezes a altura, que é 1,75, só que é em centímetros, então 175, menos 5 vezes a idade, que é 38, sendo mulher, menos 161. Então, esse é o cálculo para que nós achamos a taxa metabólica basal desta mulher. Vamos ao cálculo, então? 680, certo? Mais 1.093,75 menos 190 menos 161. Na minha calculadora mental aqui, mentira. Opa, deixa eu abaixar que eu acho que vocês não estão enxergando. Esse cálculo, então, daria 1.522,75 quilocalorias. Então, o meu organismo gasta, só para me manter viva, 1.522 calorias. 1.522 calorias só para me manter viva. Mas, peraí, nós temos um coeficiente multiplicativo aqui, um fator multiplicativo, que nós iremos multiplicar esse resultado no caso de praticarmos atividade ou exercício físico. Se somos uma pessoa sedentária, tá? Multiplicaremos esse valor, essa taxa metabólica basal aqui encontrada, por 1,2. Se temos uma atividade física, um exercício físico leve, que varia ali em torno de 1 a 3 treinos por semana, multiplicaremos o resultado por 1,37. Caso treinamos de forma moderada, que seria de 3 a 5 treinos por semana, o coeficiente de multiplicação é 1,55. Já para atividades muito intensas, de 6 a 7 vezes por semana, calculamos o coeficiente multiplicativo 1,72. Agora, atletas, esse coeficiente multiplicativo seria igual a 1,99. Só que costumamos superestimar o nosso nível de exercício físico. Então eu oriento que você multiplique o resultado encontrado aqui na fórmula sempre por um fator abaixo. Por exemplo, eu treino de 6 a 7 vezes por semana, mas quando faço esse cálculo, o coeficiente que eu uso é o moderado, abaixo, que seria de 3 a 5 treinos na semana, tá? Então, o que eu oriento é: não superestime, não jogue para cima o seu nível de atividade, pense sempre num degrau abaixo para fazer esse cálculo. E olha só, 1.522,75 calorias é o que eu preciso só para que o meu organismo me mantenha viva. Como eu faço exercício, eu vou pegar esse 1.522 aqui. Bora lá então. Vou pegar essas 1.522 quilocalorias e multiplicar por 1,55. E aí a minha necessidade de ingestão calórica sobe para 2.360 quilocalorias. Então, se eu não quiser emagrecer e se eu não quiser engordar, se eu quero manter o meu peso, eu preciso consumir diariamente 2.360 calorias. Olha só, é muita caloria, né? Mas Mariana, eu fiz o cálculo e eu como bem abaixo disso, eu como 1.200 calorias. E aí pode estar também o problema de você não conseguir emagrecer, tá? Porque
o déficit energético necessário para que você consiga emagrecer com saúde é tirar 20% da sua taxa metabólica basal. É apenas 20% que você deve diminuir de ingestão calórica para que você consiga emagrecer. Então, dessas 2.360 calorias, menos 20% seria o equivalente a 1.800 quilocalorias. Então, para mim emagrecer de forma saudável, preservando a minha massa muscular e apenas perdendo gordura, eu tirei 20% da minha necessidade metabólica basal. Ou seja, se eu comer 1.800 calorias por dia, eu irei emagrecer e preservar a minha massa muscular. Entendeu o cálculo? É esse cálculo que você deve fazer, tá? Pegue a fórmula, preencha com seus dados e encontre a sua necessidade calórica diária para que você, no caso, consiga emagrecer de forma saudável. Mariana, eu não quero emagrecer. Eu quero ganhar massa muscular. Como é que eu faço? Então, lembra lá atrás que eu preciso de 2.360 calorias para manter o meu peso? Ou seja, nem para emagrecer e nem para engordar, mas eu quero ganhar massa muscular. O que eu faço então? Eu pego esse valor que eu encontrei lá na fórmula, já multiplicado pelo meu coeficiente aqui, ó, do exercício, da minha atividade, e somo a ele mais ou menos 400 calorias a mais. Ou seja, para mim ganhar massa muscular, eu preciso ingerir em média de 200 a 400 calorias acima da minha taxa metabólica basal. Interessante, né? Olha o quanto a gente precisa comer. Mariana, e se eu, ao invés de tirar aqui 20%, tirar mais, eu não vou emagrecer mais rápido? Não, você não vai emagrecer mais rápido. O que vai acontecer é que seu corpo vai entender que você está passando por uma necessidade energética. Ele entra em modo emergência e passa a economizar tudo aquilo que você ingere e passa a estocar como gordura. A pior coisa que você pode fazer pelo seu organismo é fazer com que ele entenda que ele pode passar por uma carência energética. É por isso que dietas muito restritivas acabam por desacelerar o seu metabolismo. Mas como ele desacelera o meu metabolismo? Primeiro, ele passa a queimar sua massa muscular, porque ele entende que massa muscular gasta muita energia e ele não vai gastar com isso, sendo que ele precisa nutrir os seus órgãos e as suas necessidades básicas para te manter viva. Lembra? Controlar a respiração, controlar a sua pressão arterial, os seus batimentos cardíacos. Para o seu organismo passar por uma carência energética é entender que ele pode conseguir não realizar essas funções. Então, qual é o tecido que mais acaba gastando energia depois dos órgãos vitais? É o seu músculo. Ele entende que ele não precisa preservar massa muscular porque a sua vida corre risco. É por isso que é, no máximo, 20% o seu déficit energético total. E é assim que você preserva sua massa muscular, pode até conseguir aumentá-la e acelerar o seu metabolismo. Deu para entender? Ficou fácil? Ficou difícil? Então, qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem, pode escrever aqui embaixo que eu vou te auxiliar, certo? Esse é um cálculo, tá? Que eu faço para os meus alunos, que eu explico, mas que eu entrego já pronto e explico para eles como é que funciona. Eu espero ter te ajudado e que você consiga ter mais autonomia no que você come e no que você ingere. Mas já dou outra dica aqui. Mariana, tá, mas é 1.800 calorias aleatórias que eu devo comer?
Não. Aí fica para uma próxima aula, tá? Você precisa aprender, depois de achar o seu cálculo aqui, aqui dentro das 1.800 calorias, quantas calorias devem ser de ingestão de proteínas, quantas calorias devem ser de ingestão de carboidrato, quantas calorias deve ser a ingestão de fibras e gorduras, certo? É esse cálculo que eu faço e que explico para os meus alunos e consigo orientar uma dieta. Eu espero que você tenha entendido como funciona esse processo e qualquer dúvida pode falar comigo que eu vou ter prazer em ajudar.